bom dia, boa tarde, boa noite. Avaliação 3 da Unidade Curricular Direito Digital, sob a regência dos professores Denis de Souza Luiz, Ercílio Emert Lentz e Pablo Henrique Mota Torres. Eu, Jéssica Penalves de Oliveira, representando o grupo composto por Alana Fernanda da Silva Freitas, Bruno Eduardo de Oliveira Vale, Gilberto Rodrigues Valente, Viviane Ramos Ribeiro Valente e Yuri Brian Grignon, temos a honra e o prazer de receber Michele do Carmo Lamazione, defensora pública do Estado de Santa Catarina, coordenadora do núcleo NUDECONSE, núcleo especializado na defesa do consumidor e apoio civil. Caríssima convidada, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite, participar deste podcast. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer, o prazer é meu de participar do podcast. Obrigada. A gente tem uma pergunta. Bom, em 2020, quando o CDC completava 30 anos, uma legislação já consolidada, entrava em vigor a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Neste contexto, a relação entre o CDC e a LGPD é direta e evidente. Enquanto o CDC aborda aspectos gerais dos direitos do consumidor, a LGPD aprofunda as questões relacionadas à privacidade e à segurança de dados, ou seja, caminham de mãos dadas. Neste viés, a senhora poderia falar um pouco sobre responsabilidade civil dos fornecedores pelo tratamento inadequado do uso de dados pessoais? Bom, primeiramente acho que vale ressaltar a importância da temática. É uma temática bem importante, principalmente quando a gente observa que a proteção de dados hoje é um direito fundamental. Ele foi elevado a direito fundamental pela emenda 115 do ano de 2022, então, recentemente. E, sem dúvida, a gente precisa praticar, melhorar nesse sentido e criar técnicas que evitem o vazamento dos dados sensíveis, que ainda hoje é uma realidade. E se a gente parar para pensar, por exemplo, na relação bancária, que é um exemplo que me vem à cabeça, que é uma relação de consumidor, a gente não tem dúvida sobre isso, o que se observa hoje é a prática massiva de fraude. E a fraude, não há como não considerar que se o banco ou o correspondente bancário ou o fraudador teve acesso aos dados sensíveis de uma pessoa, houve violação da Lei Geral de Proteção de Dados, não há dúvida. Eu até não sei se tu queres perguntar, eu acho que tu teria me falado antes mesmo do início do podcast sobre a participação na audiência pública. Isso. Recentemente, a senhora participou da audiência pública na Alesc que busca medidas de coibir esse tipo de fraude. A senhora poderia falar um pouquinho de como que foi? Perfeito. É bastante importante que a gente possa divulgar e que a gente possa debater sobre essa temática tão importante, sobre esse assunto tão relevante e que tem afetado milhões de brasileiros, principalmente brasileiros vulneráveis, como é o caso dos idosos. Se a gente para pensar, o acesso aos dados pessoais dos idosos, via bancos de dados do INSS, tanto pelas empresas de crédito, tem se mostrado um fator importante no aumento do número de fraudes na contratação do crédito consignado, por exemplo. E os bancos possuem várias alternativas para conseguir esses dados de novos potenciais clientes. Tanto é verdade que uma das grandes questões que chegam no núcleo, às vezes as pessoas, o que chega no núcleo, perguntam, o que chega no núcleo? Mas, assim, eles retratam, principalmente os idosos, um telefonema oferecendo cartão de crédito, por exemplo, o aceitam, preenchem um pré-cadastro ou às vezes via registro biográfico ou até biométrico, e depois são surpreendidos com a existência de uma dívida perpétua, de um cartão de crédito consignado, ou durante um telefonema, são chamados para fazer prova de vida, e após percebe que a assinatura é para uma abertura de conta, ou para um empréstimo consignado. Então, não há dúvidas de que os maiores lesados e que a gente tem que
perceber nesse momento é que a proteção dos dados, ela vai assegurar também, de certa forma, a lesão aos idosos no nosso país, né? E que é de conhecimento notório que é uma das grandes, dos grandes movimentos de fraude que tem ocorrido nos últimos tempos. Então, assim, se a gente parar para pensar, esse mercado de compra e venda de informação favorece também instituições bancárias, instituições financeiras, porque faz uma abordagem massiva dos recém-aposentados e divulga a operação de crédito consignado. E para a gente confirmar esse mercado ilegal de dados, basta dar uma simples verificada na plataforma do consumidor.gov.br. Ali nós veremos milhares de reclamações registrando, narrando a obtenção indevida dos dados. O que eu quero dizer, Jéssica, é que assim, se eventualmente um banco tinha as minhas informações pessoais, como CPF, RG, dados de conta, que eu estava aposentada, vazou meus dados sensíveis. Se eu não fiz um contrato, se eu não realizei um contrato com o banco, e se essas informações foram verificadas, tanto que foram utilizadas por um correspondente bancário, ou por um fraudador, ou por um banco, é porque os meus dados sensíveis, de alguma forma, chegaram nele. Né? Então, o que eu quero é que, nesse caso, eu não tenho dúvida que houve violação de dados. Nesse caso, eu não tenho dúvida que houve violação da LGPD. Então, eu não tenho dúvida que houve violação de um direito fundamental, que seria a proteção dos meus dados sensíveis. Então, o que a gente tem que, né, pensar é que alguns aposentados afirmam que recebem ofertas de créditos antes mesmo do INSS notificar a pessoa acerca da concessão do benefício. Então, os próprios dados de que a pessoa ainda não sabe que é beneficiária do INSS, mas o banco já liga para ela, né, nessa perspectiva de oferecer um empréstimo consignado. Então, não há dúvidas que esses dados, então, estão vazando, não há dúvidas, então, que dados sensíveis estão vazando. Há um mercado negro, então, de dados sensíveis e muito pouco se sabe, ou melhor, se tem feito para coibir essas práticas, né? Então, o que a gente tem que pensar é que o vazamento de dados confiados pelos cidadãos a determinadas empresas, sejam elas tanto do setor público ou do setor privado, ela configura uma violação expressa do direito de guarda e proteção, sem dúvida, dos dados sensíveis, e estão inseridos, sim, no âmbito da privacidade do indivíduo. Doutora, eu gostaria de agradecer desde já pela sua disponibilidade, pelo conhecimento passado e também por ser essa combatente no direito do consumidor, no direito das pessoas mais vulneráveis, sempre em busca de protegê-los. Gostaria de agradecer, muito obrigada pela participação e estamos aqui encerrando o nosso tempo. Muito obrigada em nome dos meus amigos, meus professores. Obrigada.